Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Mais uma vez, eu e João Gabriel estamos aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. Hoje, 8 de outubro de 2019, terça-feira. Boa noite, João, prazer imenso mais uma vez. Boa noite, Albert, o prazer é meu. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. E hoje, como sempre, várias notícias que saíram publicadas no Jornal da Cidade nos últimos dias, que a gente vai repercutir aqui, e também o segundo bloco, as notinhas de bastidores do Pautando. Correto. No último sábado, nós tivemos aqui no estádio Benedito Bandola de Oliveira a apresentação da equipe do Poços de Caldas Futebol Clube, né, João? E acompanhamos aí pelas redes sociais a presença do goleiro Bruno, que também foi apresentado pelo Poços de Caldas naquele momento. A equipe de Poços ganhou do Independente de Juruáia por 2-0 e foi uma oportunidade que a equipe teve de apresentar aí os novos atletas e também o polêmico goleiro Bruno aí, que esteve envolvido há 10 anos atrás na morte daquela atriz, né, a Elisa Samúdio, né, João? É isso aí, o Bruno entrou no segundo tempo, parece que ele estava ali com um probleminha muscular na coxa, mas de qualquer forma conseguiu entrar em campo, né, não sofreu gols, né, sem o dúvida. placar, como o Albert disse, ficou 2-0, a repercussão na grande mídia foi muito extensa, né? Com certeza. Consequentemente também teve comentários muito negativos, até eu fiz uma matéria na edição do final de semana do Jornal da Cidade a respeito disso. O perfil do Instagram do Vulcão recebeu uma série de críticas, né, de pessoas condenando, né, o Vulcão por ter contratado o Bruno, porque o Bruno é o acusado ali de ter assassinado a Elisa Samúdio, né, mãe do filho dele, né, e aquele tipo de conversa que a gente tem escutado aí com certa frequência aí nos últimos tempos, principalmente agora após a contratação. E uma outra boa notícia também, se falando agora de Associação Atlética Caldense, é o Campeonato Brasileiro da Série D, em novo formato para esse ano de 2020. Serão 8 grupos de 8, 14 jogos na primeira fase, fazendo com que a equipe possa discorrer mais meses aí participando do campeonato. Bom, né, João? Um modelo diferente e vai ajudar muito as equipes que vão disputar a Série D, né? Eu até vou ler aqui, para falar a informação mais precisa, vão ser no total, olha, 14 jogos por time na fase de grupos. Sim. Né? Ou seja, quanto mais o time avançar, vai passando mais jogos ele vai ter. Né? Lembrando sempre que, por exemplo, a Caldense tem disputado aí nos últimos anos a Série D, né, no Campeonato Brasileiro, e às vezes ou ela é eliminada na primeira fase ou fica ali na próxima fase ali daquele mata-mata, né? Exceto 2015, que quase bateu na trave, né, João? Lá contra o Ipiranga, lá de Erechim, né? Então, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, esse ano, acho que a Caldense... Foi a melhor equipe na fase de classificação e ficou fora no jogo contra o fase Ituano, de mata-mata, né? E aí a participação da Caldense terminou praticamente em maio. Né? E aí, acho que foi maio, né? Junho, né? Junho. Não, acho que nem chegou a junho. Não chegou a junho. Não, ficou em maio, ou seja, terminou ali todo o trabalho. Infelizmente. Né? E então, agora, com as novas datas, exatamente, vão estender mais e, quem sabe, a possibilidade das equipes que estarão participando ter a oportunidade de ter um calendário maior de disputa, né, João? A CBF está tentando aí estender ao longo do ano, né, a competição para essas equipes menores, tipo a Caldense, né? Sem dúvida. Talvez aí uma solução também fosse uma redução ali do campeonato estadual e uma maior extensão da própria Copa do Brasil também, né? Porque a Copa do Brasil é um jogo único, né? Se você perder... Só que os recursos são ótimos para os clubes, né? A Caldense, por exemplo, na última participação jogou contra o Fluminense aqui em Poços, 500 perdeu, reais, né? Na época recebeu. Mas foi uma partida só. Então, assim, você ganha ali um dinheiro, mas em compensação você mata todo o trabalho, né? Numa eventual derrota, né? Vamos iniciar as notícias do jornal? A edição do final de semana do jornal, a manchete foi a seguinte: estruturas de abastecimento de água na zona rural recebem melhorias. O DEMAI está fazendo aí uma série de intervenções ali na estrutura física da zona rural para melhorar o abastecimento de água, especialmente em prédios públicos, né? Na zona rural, prédios públicos eles são principalmente as escolas. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com alguns membros que trabalham no Departamento Municipal de Água e Esgoto, alguns muito felizes com a presença do novo diretor, Paulo César Silva. Tem a característica de político, né, João? E sabe conduzir politicamente todos os problemas ali que acontecem dentro do DEMAI. Então é uma oportunidade que os próprios servidores que estavam descontentes com a administração pública de ter agora na pessoa do Paulo César Silva, o ex-prefeito, ex-vereador, candidato a deputado por 2 vezes, de estar lá à frente da autarquia e fazer com que aconteça as coisas politicamente, porque o modelo técnico não deu certo. Eu vou fazer até uma inconfidência agora, aproveitando que o Albert está dizendo dessa questão aí de insatisfação. Teve uma audiência pública no ano passado
a respeito do plano Sem de cargos dúvida. e salários do DEMAI, e o Albert Mareca, ele pediu a palavra. Foi, para falar, participei na tribuna. O que o Albert tem a ver com DEMAI, o que o Albert entende de DEMAI ou qualquer coisa parecida. Verdade. A princípio pode ter parecido para algumas pessoas que era oportunismo, mas não foi. O Albert foi procurado por alguns servidores do DEMAI que estavam com medo de serem retaliados se pedissem a palavra na audiência pública, né, para fazer questionamentos a respeito do plano de cargos e salários. Então eles procuraram o Albert aceitou o convite, subiu lá na tribuna e falou, né, a posição que vários servidores haviam nos procurado, sentindo, mas tinham temor de explicitar, né, e receber algum tipo de retaliação. Então, essa questão, e talvez ali o que o DEMAI estivesse precisando no momento, o Albert era um coach, né? Sem dúvida. O Paulinho, economista, está fazendo esse trabalho agora, coach, né? Na verdade, porque assim, o próprio servidor público ali é técnico. Com certeza. Ele sabe qual é a função Sem dele, dúvida. ele sabe tocar. Não vai mudar, né, João? Ele sabe tocar o serviço. Então, o que o DEMAI talvez estivesse precisando nesse momento era de um coach, e eu acho que o Paulinho está fazendo esse papel. Na verdade, a próxima notícia aqui que eu queria destacar da edição do final de semana é a seguinte: Cemitério Parque, vereadora questiona taxas administrativas. Então, a vereadora Cissa Piper apresentou uma série de questionamentos a respeito do pagamento de taxas lá no Cemitério Parque. O Cemitério Parque é um empreendimento né? particular, né, com concessão pública do município de Poços de Caldas, e cabe à Câmara de Vereadores, cabe aí à população, de uma maneira geral, sugerir e fazer com que os vereadores façam os pedidos de informações corretos, porque é o que você colocou, é uma concessão que é explorada por um ente particular. Só para a gente completar a edição do final de semana, a gente falou agora há pouco de Vulcão e da própria Caldense, também para destacar que a equipe do Brasil, né, disputou o Sul-Americano de Cricket, né, e foi vice-campeão masculino nas categorias Sub-13 e Sub-17 e na feminino Sub-17, né, que é a notícia da edição de hoje do jornal, eu já vou antecipar aqui, foi a grande campeã. Tem vários atletas aí da seleção brasileira que são de Poços de Caldas, inclusive tem aqui o projeto de cricket, né, faz tempo desenvolvido já, aqui há anos aqui em Poços. 7 anos já. E o pessoal foi lá em Lima, no Peru, né, conseguiu esses resultados, são muito expressivos. Parabenizar o MET, né, que há muitos anos desenvolve esse trabalho, juntamente com o Felipe. São pessoas aí que têm esse conhecimento profundo aí, dos projetos dentro da Secretaria Municipal de Esportes, junto com a Prefeitura, né, já há muitos anos, não é desde agora. Então é um trabalho que está sendo plantado há muitos e muitos anos e germinando agora com a conquista desse campeonato lá em Lima, no Peru. Isso aí, edição de terça? Vamos lá. Edição de terça, Avenida Francisco Salles, trechos ficam interditados hoje para instalação de rede subterrânea. Quem passou pela Avenida Francisco Salles hoje ao longo do dia, né, e para complicar a situação, um dia chuvoso. Né, Albert, que sempre complica o tráfego, deixa sempre o trânsito muito mais lento, né? Teve ali essa intervenção do DEMIE, que foi para instalação de rede subterrânea, né, faz parte daquele processo de revitalização da Avenida Francisco Salles, que foi iniciado, se eu não me engano, em setembro, né? Foi iniciado. Sem né? dúvida. Tal qual foi a Rua Assis Figueiredo no passado, pelo ex-prefeito Paulo Tadeu, a Rua São Paulo pelo ex-prefeito Luiz Antônio Batista, o Navarro fez aqui a Rio Grande do Sul, e o próprio Luiz fez a Marechal, agora o Sérgio fazendo a Avenida Francisco Salles. É claro que no momento interrompe-se, atrapalha, mas a hora que estiver pronto vai ser aí um ganho muito para a cidade. São intervenções muito bem-vindas, porque o resultado final vale a pena em alguns momentos aí de congestionamento, alguma confusão no trânsito, isso aí faz parte. E eu quero parabenizar também os agentes de trânsito que estavam hoje pela manhã nos entrocamentos ali da rua Pernambuco com Minas Gerais e Minas Gerais com Paraíba, contornando todo o trânsito ali em virtude do fechamento das ruas. Próxima notícia é a arborização, plantio de mudas na área central, chega à Rua Santa Catarina, começou na Rua Lagoas, passou pela Rio de Janeiro e agora está na Santa Catarina. Lembrando que a gente tem sempre destacado esse assunto aqui, vai preencher todo o quadrilátero entre Rua dos Expedicionários e Rua Pará. Né? Então, são cerca de 1.000 mudas que a Prefeitura pretende plantar aqui na área central. São mudas produzidas no próprio horto municipal, ou seja, vai ser praticamente a custo zero aqui no município. Né? E vamos torcer para que os comerciantes, né, João, que nesse quadrilátero só tem comércio praticamente, possa também irrigar as plantas, as árvores, para que no futuro bem próximo Poços de Caldas volte a ter aí aquele verde maravilhoso que teve quando o Zé Aurélio Vilela, quando o prefeito, plantou. Só que em algumas situações, algumas árvores que tiveram que ser substituídas e trocadas e cortadas porque estava atrapalhando aí as calçadas, arrebentando tudo.
e agora as que estão sendo plantadas é um modelo diferenciado aí e esperamos que os comerciantes possam também dar sua contribuição. Inclusive é o tema do Resgatando de amanhã, quarta-feira. Isso mesmo, verdade. As árvores de Poços de Caldas, eu e o Rafael Henrique, a gente vai fazer um apanhado aí sobre as árvores aqui no centro, citando espécies, né? Citamos essa situação aí do Zé Aurélio Vilela, que foi um prefeito que investiu muito. Né, na questão da arborização, principalmente porque ele era engenheiro agrônomo, sem né, dúvida. Albert? Então, é um programa interessante amanhã, ao vivo, a partir das 8 da noite, aqui na página do Jornal da Cidade no Facebook. E para completar aqui, Albert, eu vou pegar mais uma notícia aqui a respeito de um anteprojeto de lei que a vereadora Cício Piper apresentou na Câmara, é sobre a economia solidária para fomentar aquela prática de comércio justo, né? A gente tem aqui vários pequenos produtores, especialmente na zona rural ali, que às vezes eles ficam alijados aí, né, de acesso, né, aos centros de comércio, e é um projeto que ela apresentou, depende ali do aval da prefeitura. Se a prefeitura der o ok, esse projeto volta para a Câmara Municipal, vira um projeto de lei, né, vai tramitar pelas comissões permanentes e depois vai virar uma lei municipal. É um trabalho que já está sendo feito pela própria vereadora através do seu projeto. Lembrando que na administração anterior, eu lembro que tinha, juntamente com o Banco de Alimentos, comprava-se, ou compra ainda, não tem essa informação, compra ainda. Né, dos agricultores aí, familiares aí no entorno da cidade, né, e isso faz com que mobilize, motive a todos a plantarem e a fazer com que tenhamos aí o alimento sempre fresquinho no banco de alimentos, e agora com essa intervenção da própria vereadora, vai ajudar muito aí a economia solidária no entorno de Poços de Caldas, né, João? Duas questões para a gente encerrar esse assunto. O Banco de Alimentos ele fornece ainda a cesta verde, né, para pessoas carentes, né? Então fornece ali uma quantidade por semana ali de hortifrutos, né, para pessoas que estão cadastradas lá. É um projeto também muito interessante. E lembrando que esse anteprojeto aqui que a vereadora Cício apresentou é fruto de uma audiência pública, né? Então às vezes as pessoas aí criticam as audiências públicas porque elas não dão em nada. Essa audiência pública sobre a economia solidária que a própria vereadora propôs lá na Câmara terminou nesse anteprojeto. Nós vamos chamar um breve intervalo, retornaremos dentro de alguns segundos com Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Juntos tornamos o impossível possível. Juntos recuperamos o crédito e a moral da nossa cidade. Juntos reduzimos a violência, trouxemos novas indústrias e geramos novos empregos. Juntos investimos em educação para nossas crianças. Juntos voltamos a sorrir. Prefeitura de Machado. Desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem do coração de Poços de Caldas. Antes de iniciarmos as notinhas do Pautando, João, quero aqui agradecer as pessoas que têm dito que têm nos acompanhado. No último domingo estive na eleição lá do Conselho Tutelar, acompanhando lá e fazendo o meu dever cívico, e encontrei o nosso querido promotor de justiça e meu ex-professor de faculdade também, Dr. Sidney Botia, disse que nos acompanha todas as terças e quintas, muito obrigado. Ao Marcílio de Chagas Leite também disse que nos acompanha todas as terças e quintas, Rubens Caruso, Nilson Gouveia, Ronimar Marques Landim. Então são pessoas que sempre nos dão a honra de estar nos assistindo, que nós ficamos muito felizes com tudo isso. Ao Maurício, do Grupo Poços em Ação, também nos dá a honra de estar sempre nos assistindo. Ao Marcinho, Leandro. Então a gente fica muito feliz que as pessoas aí, pelos 4 cantos da cidade, a gente fica sempre recebendo esse feedback. Isso nos traz uma felicidade muito grande, porque a gente tem levado aí as informações para os 4 cantos da cidade. Vamos dar início às notinhas, João? Vamos. Robert, nessa edição, excepcionalmente, a pedidos de várias pessoas, de sexta-feira, né, João? Para ler o Pautando de sexta-feira também. A gente Vamos costuma lá. ler sempre de final de semana e de terça. Vamos lá. A gente vai ler o de sexta. Então, o Pautando de sexta-feira é o seguinte: há quase um ano, o prefeito Sérgio Azevedo foi à Escola Municipal Irmão José Gregório, no Jardim Formosa, na Zona Leste, durante protesto de alunos por melhores condições na unidade. Na ocasião, ele anunciou que faria uma nova escola em outro terreno, onde atualmente está localizado um campo de futebol no bairro Monte Verde, também na Zona Leste. O prefeito considerou que o prédio atual era muito antigo e a solução seria um novo. Aí só para concluir aqui, no entanto, foi publicado ontem no caso é quinta-feira passada,
no Diário Oficial do Município, uma tomada de preços para contratar empresa especializada para execução de obras de reforma na Escola Municipal Irmão José Gregório. Dessa maneira, não vai ser dessa vez que a nova escola anunciada pelo prefeito sairá do papel. A gente fica preocupado, né? Porque ele fez uma promessa perante quase centenas de alunos, 300 ou 400 alunos lá no dia, dizendo que faria uma escola nova para eles, e agora coloca-se, através digital, uma reforma da mesma escola. Vai ficar muito ruim para você, né, prefeito? Porque prometer mais uma coisa e não cumprir, vai ficar ruim e os alunos lá vão cobrar, inclusive, na próxima eleição, essa posição sua de não fazer escola conforme você prometeu naquele dia. Inclusive, né, Albert, na mesma ocasião, no mesmo período, né, do ano passado, o prefeito disse que o corte do subsídio do restaurante popular era para fazer uma nova escola. Uma creche, né? Parece, né? Ele falou escola. Escola ou creche, então, teoricamente, foi dias depois desse episódio aqui. Então, a mensagem que se passou foi o seguinte: bom, ele foi na escola, prometeu fazer uma nova unidade. Dias depois, ele cortou o subsídio do restaurante popular sob o pretexto de fazer uma nova escola. Então, com o dinheiro do subsídio do restaurante popular, ele faria a escola prometida. Mas não foi o que aconteceu, né? Ô, João, falando em restaurante popular, uma péssima notícia para os frequentadores do restaurante. Os banheiros do restaurante fechados no final de semana, ontem, por falta de papel higiênico, falta de rodo, falta de pano, falta de material higiênico para limpeza do mesmo. É lamentável, né, senhor prefeito? O senhor não dá conta de administrar nem os banheiros do mercado municipal e principalmente o restaurante popular? É triste, né? Porque a pessoa necessita, usa-se, faz a sua alimentação saudável e quando precisa ir ao banheiro, está fechado? Me poupe, né? Próxima notinha, Albert, trânsito. A Prefeitura divulgou ontem no caso também quinta-feira passada, no Diário Oficial, uma extensa lista de notificações de penalidades e autuações de motoristas. Antes da gente começar o pautando, a gente exibiu aí o JC Entrevista, o entrevistado foi o Geraldo Cirilo Laia, né? Ele é presidente da Comissão Provisória do Partido Podemos, e ele falou, né, durante a explanação dele a respeito de Zona Azul, multas de trânsito e situações parecidas. Então, quem quiser conferir essa entrevista que o Geraldo cita, esses assuntos aqui, é só conferir aqui na nossa aba Vídeos, né? Tem na nossa playlist JC Entrevista e a entrevista completa com o Geraldo. É interessante o que ele falou. A próxima notinha repercussão, como era esperado, foi grande a repercussão na mídia nacional pela apresentação do goleiro Bruno ao Vulcão, marcada para acontecer nesse sábado, no sábado passado, no centro de treinamento do clube, localizado na Avenida Celanese. Agora que é o interessante, Albert, que eu destaquei aqui, com os holofotes voltados ao clube, pode ser que a Prefeitura resolva atender uma demanda antiga de moradores e empresários na área, que é a revitalização da Avenida Celanese, há anos castigada pelos buracos. Principalmente o nosso grande amigo Rubens Caruso, que há muito tempo faz vídeos relacionados àquela avenida, né? E com certeza a grande mídia que lá esteve no último sábado viu que realmente a estrada da Celanese lá está intrafegável. Então é uma solicitação já antiga e a Prefeitura precisa correr atrás de recursos, seja federal, seja estadual, para fazer a recuperação daquela via, que é muito importante, principalmente para o escoamento de produção das empresas ali que existem, que saem do Distrito Industrial, né, João? É isso aí. E a última notinha do pautão de sexta-feira é papelão. Está em cartaz na Câmara Municipal uma exposição intitulada O Papel do Vereador. Apesar do público-alvo ser escolas e instituições, boa parte dos vereadores que compõem a atual legislatura deveria dar uma olhada com mais atenção nas informações oferecidas pela exposição, já que muitos ali não têm a menor noção do que fazem no Legislativo. Isso aí a gente já vem comentando há muito tempo, né, João? Poços de Caldas, dia 6 de novembro agora, completará 147 anos de uma história pujante, uma história de várias faces e vários capítulos ao longo desse período. E, infelizmente, pelos 4 cantos que a gente anda da cidade, é unânime. As pessoas sempre dizem, é uma das piores câmaras municipais já existentes em Poços de Caldas. Me perdoe a todos que lá estão. Fora de lá, são profissionais, são pessoas respeitadas no meio da sociedade, só que lá dentro, infelizmente, não sabem o que estão fazendo, muitos deles. Ainda bem que ainda temos ali uns 2 ou 3 experientes, porque se não tivéssemos, seria uma lástima essa Câmara de Vereadores de Poços de Caldas, que não faz o trabalho investigativo e teve que o próprio promotor público fazer aquilo que, infelizmente, eles não tiveram a capacidade de fazer até o presente momento. Tem vereador ali na Câmara Municipal que eu acredito que se elegeu achando que quando fosse exercer o mandato ia ser secretário de obras, ia mandar fazer obra aqui e ia colar. E depois, né, o tempo passou e percebeu que não é bem assim que acontece, né, Albert?
Teve um que conseguiu fazer uma pinguela, né? Tem a pinguela. A pinguela né? conseguiu, Pinguela né? Só também. Só isso. Pautando agora do final de semana, a primeira notinha é consulta 1. Assunto que chegou ao conhecimento de alguns vereadores na sexta-feira foi a respeito das consultas oftalmológicas que são realizadas pela Prefeitura. Segundo as reclamações, atendentes de PSFs estão sugerindo a pacientes a procurar por um médico particular através de um encaminhamento. O motivo alegado é que a fila de espera é longa e esse encaminhamento a médicos particulares permitirá desconto nas consultas. Um pedido de informações sobre o assunto será protocolado já na próxima sessão ordinária, na terça-feira, pela vereadora Cissa Pipari. Recentemente, a Secretaria Municipal de Saúde informou que estava próxima de zerar as consultas oftalmológicas na cidade após a realização de multirões entre julho e setembro. Vamos aguardar o pedido de informações estranha, né? por parte da vereadora, né? Porque é uma situação estranha, a gente fica preocupado se realmente isso estiver acontecendo, porque aí é fácil zerar o número de cirurgias, né, João? Usando do subterfúgio das pessoas terem que pagar, mas esperamos que não seja verdade, né? Mas as informações chegaram e são pessoas que realmente merecem credibilidade na cidade e vamos aguardar aí um pedido de informações por parte da vereadora para nós sabermos realmente o que está acontecendo através desse plano de mutirão aí da Secretaria Municipal de Saúde. Se de fato isso está acontecendo, o único problema dessa história toda é não falar, né, que vai ser feito um encaminhamento. Então deveria se jogar claro, né, Albert? Nós temos condição de fornecer a consulta, mas desde que o usuário pague uma Não tem parte. problema, faz parte do jogo, não tem problema. Não pode mas tem que jogar as cartas na mesa e mostrar a realidade. Não pode falar que está fazendo as consultas, né, como se fosse tudo por conta da prefeitura ou do SUS. E chega na hora, na verdade não, não é, por conta de parte da consulta seria paga pelo usuário. Sem né? dúvida. A próxima notinha é compras. A Prefeitura publicou instrução normativa conjunta das Secretarias Municipais de Administração, Obras e Controle Interno, que estabelece critérios técnicos para o procedimento de pesquisa de preços de mercado para compor os valores de referência para aquisição de materiais de consumo permanentes e contratação de serviços no âmbito da administração direta. O objetivo é modernizar, aprimorar, dar maior celeridade e efetividade à metodologia e ao procedimento de pesquisa de preços utilizada para formar o valor de referência nos processos de compra. Engraçado que até hoje nunca foi feito isso. Eu acho que já, viu, João? Ao longo dos últimos anos, pelo que me consta... Isso me parece uma questão básica. Questão administrativa, né, João? Ou seja, você faz ali, você utiliza uma série de critérios para pagar mais barato. Certeza. A gente às vezes faz isso, não. Ué, claro. E a última notinha da edição do final de semana é acidente, situação que acontece com alguma frequência na Zona Sul. São animais atropelados na pista da Avenida Alcoa. O último caso aconteceu na sexta-feira, dia 4 de outubro. O cavalo estava atravessando a pista quando foi atingido por um veículo. Com o impacto, o cavalo foi parar no acostamento, já sem vida, e o motorista do veículo sofreu ali alguns escoriamentos. Inclusive, João, lembrando em relação a isso que aconteceu lá na Zona Sul, eu quero chamar a atenção das autoridades Poços de Caldas para uma situação que está acontecendo também ali na Avenida Irradiação. 2, 3 cavalos sempre pastando, sem corrente, sem nada, soltos, e pode acontecer um acidente tal qual aconteceu lá na Zona Sul, das mesmas proporções. Eu acredito que nas nossas autoridades tem que tomar consciência disso, saber de quem são aqueles cavalos, porque é perigoso o que está acontecendo também na irradiação. Talvez ali uma medida paliativa não vai resolver o problema, mas eu não sei se tem também, a prefeitura, através do Demutran, colocar placas ali de animal na pista, né? Também, né, João? Isso aí ajuda, liga um alerta ajuda um pouco, pro motorista. Né? Vamos lá? Agora, o pautando de terça-feira, a primeira notinha é a agenda. Os últimos compromissos públicos do município não contaram com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, que, segundo a prefeitura, cumpriu a agenda fora de Poços de Caldas nos últimos dias. Coube ao vice-prefeito Flávio Faria representar o município no lançamento do Outubro Rosa e no encontro promovido pelo Ministério da Saúde. Então, o Flávio teve em pelo menos 2 eventos. Eu não sei para onde que o prefeito foi, você soube? Não fiquei sabendo, João. Parece que estava atrás do negócio da licitação, né? A respeito do IFET, lá do Cefet, lá em Belo Horizonte, né? Parece que está preocupado com relação a isso, porque o próprio promotor público já deu, através da notícia de fato, os prazos que devem ser cumpridos, e vamos torcer para que tudo corra bem, porque se não correr bem, ele vai incorrer aí numa situação complicada para a vida dele futuramente. Próxima notinha convite. O presidente da Comissão Provisória do PSB, Fernando Poço, disse ontem em entrevista à Master Web Rádio que convidou o ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço a se filiar ao partido. No entanto, segundo ele, Heloísio ainda não respondeu ao convite porque tem forte ligação com o PT. É um convite aí, o Fernando Poço revelou ontem no programa que fez esse convite ao ex-prefeito Heloísio, né? O PSB está sendo
reformulado aqui em Poços, então precisa aguardar agora para saber quais são os próximos passos do ex-prefeito. Né? Eu tive a oportunidade de assistir ontem a entrevista do Silas junto com o Fernando, uma entrevista bem esclarecedora. Vamos aguardar os próximos passos, né, João? É isso aí. A próxima notinha é Meninas Poderosas. Dobradinha que pode pintar e surpreender na eleição municipal do ano que vem, seria formada por uma chapa 100% feminina em eleições em Poços de Caldas, a vereadora Cício Pípari e a presidente voluntária da DEFIP, Ana Paula Tranche, atualmente sem partido. Seria a junção do perfil político de Cissa com o perfil técnico de Ana Paula, que é gestora social e administrativa. A Ana Paula, ela é a atual presidente da DEFIP e ela também tem uma experiência administrativa, porque ela trabalhou muitos anos em banco, eu acho que no Brasil. Trabalha ainda. Trabalha ainda. Dois bons nomes, né, João? Agora, tudo no campo das hipóteses, né? Até 30 de junho do ano que vem, que é o prazo máximo de inscrições das chapas à disputa da eleição de 2020, muitos rumores aparecerão, mas a gente conhece o perfil da própria Cissa, da própria Ana Paula, que são pessoas idôneas, corretas, e por que não? Quem sabe seria aí uma oportunidade de mais uma opção para o eleitor pós-Caldas. Mas é importante, né, esses nomes surgirem, né, Albert, que dá sem dúvida, novas opções, né, para o eleitorado. Sair da mesmice, né, João? Porque às vezes o pessoal fica reclamando, sempre são os mesmos candidatos. Aí quando aparece alguém diferente, né? Então, assim, logicamente que até lá tem muita coisa para acontecer, né? O funil, né, de candidatos vai ficar mais estreito cada vez mais, mas não deixa de ser aí duas opções interessantes, como o Albert mencionou. A próxima notinha é o CAPSAD. A Câmara Municipal recebe, né, na sessão ordinária de hoje, a coordenadora do CAPSAD, Stella Mares Baldon Rodrigues. Ela falará sobre a nova política federal sobre drogas. A convidada estará na Câmara na segunda parte da reunião ordinária, antes da votação da ordem do dia. Ela já esteve lá, né, e não dá para repercutir aqui porque eu não assisti inteiro. A gente estava aqui se preparando para o programa. Depois, se for o caso, se ela tiver falado alguma coisa realmente importante, a gente volta ao assunto. A próxima notinha é feriado. A Prefeitura decretou ponto facultativo nos órgãos de administração direta e indireta no dia 28 de outubro, segunda-feira, em comemoração ao Dia do Servidor Público. Então, vai um feriado prolongado para o servidor. Esse ano foi um ano de poucos feriados, né, João? E nada mais justo, né? 12 de outubro agora é sábado. É sábado, né? 15 de novembro vai ser sexta, 15 né? de novembro é sexta. 6 de outubro, 6 de novembro é aniversário da cidade. É sábado. Quarta-feira, né? Quarta-feira, é verdade. 2 eu não sei que dia que vai cair. 2 de novembro cai no sábado. Sábado, é. Então, poucos feriados esse ano e é uma oportunidade que o prefeito de decretar para ele também poder relaxar e poder colocar a memória em dia para não ter que tomar fosfosol, né, João? Você sabe que só para a gente fazer um parênteses nessa questão de feriado, Albert, não tem nada a ver aqui com Poços de Caldas, mas a FIENG entrou com uma ação na Justiça para acabar com o feriado da Consciência Negra lá em Uberlândia, dia 20 de novembro. Uberlândia. Porque é uma cidade, Uberlândia é uma das cidades que comemora, é verdade. Aqui em poucas cidades, né? Uma das poucas cidades de Minas, né? Porque eu acho que cada cidade tem direito a 2 feriados municipais. Né? No caso de Poços de Caldas é o aniversário 6 de novembro e 13 de maio. 13 de maio. E lá em Uberlândia, um dos feriados é do dia 20 de novembro. Né? E eu imagino que a FIENG tenha entrado com essa ação por conta de paralisar, né? É um dia de expediente perdido, né? Com certeza. Então isso aí nessa crise econômica acaba afetando, né, a produção, né? É um dia de feriado, né? Remunerado inclusive, né? Então é um dia que se deixa de produzir. É só para a gente ilustrar aqui esse assunto. E a última notinha do Pautano de terça-feira é conselhos tutelares. Apesar de já se saber quem foram os mais votados, o resultado oficial da eleição dos conselhos tutelares só será divulgado hoje, de forma oficial, como eu falei aqui. A eleição foi domingo, até o Albert mencionou que eram 22 candidatos, né, Albert? E aí a gente sabe já quem foram os eleitos, mas até então a gente não teve ainda o acesso. Vamos ver se na quinta-feira a gente divulga traz aqui para o nome dos candidatos que foram eleitos e também a votação de cada um. Porque infelizmente iniciou-se de uma maneira complicada, diversas denúncias a respeito do processo todo da eleição do Conselho Tutelar, e no último domingo tiveram algumas situações também que eu tive observando lá, que no começo não queria deixar o pessoal votar só com o título, só com a identidade. Aí o próprio promotor interviu lá, o Dr. Sidney Boccia, e disse que se tivesse com a identidade poderia votar, porque numa eleição majoritária e proporcional você não precisa do título, por que lá haveria necessidade do título? Então, ainda bem que tínhamos ali a presença do promotor e com isso liberou-se para se votar somente com a identidade. Então a gente sabe que foi algumas situações
complicados ao longo desses últimos 2, 3 meses, já entraram na justiça, parece pedindo avaliação, pontuação da prova teórica, então tá um negócio aí meio suspenso no ar, né, João? Só te cortando, Albert, até por isso que o resultado oficial não foi divulgado ainda, porque já teve algumas pessoas ali que reclamaram do resultado, então ficou para hoje na expectativa aí de se divulgar esse resultado. Até no momento nós não temos as informações ainda. Na quinta-feira a gente pode trazer para o pessoal. E uma outra reclamação, Albert, só para complementar essa questão aí da eleição do Conselho Tutelar, muita gente foi votar e não conseguiu votar sob a alegação de que mudou-se recentemente o título de eleitor por conta do cadastro de biometria e não estava inscrito. Então também não conseguiu votar. Uma situação que deveria ter sido isso, né? Visto antes do pessoal chegar lá. Eu tive a oportunidade de ver um senhor lá que chegou e era para votar no CRAS e acabou chegando lá no CRAS, não era, teve que voltar na URCA, ele ficou nervoso, mas são situações que têm que ser repensadas para as próximas oportunidades não acontecer da mesma maneira. Estamos chegando ao final do nosso programa, João. Suas considerações? Encerramos, como eu falei, amanhã, quarta-feira, tem um Resgatando aí eu e o Rafael Henrique, a gente vai falar sobre as árvores de Poços de Caldas. Quinta-feira eu e o Albert voltamos de novo aqui com o Pautando, repercutindo as principais notícias de Poços de Caldas e também os bastidores políticos. Lembrando mais uma vez que antes do Pautando de hoje teve a entrevista do JC Entrevista com o Geraldo Laia, que ele falou sobre vários assuntos relacionados principalmente à administração municipal. Um grande abraço a todos e até quinta-feira, se Deus quiser, com o nosso Pautando, a versão online da coluna de bastidores das matérias do Jornal da Cidade.